versículo 1, eu quero ler com você até o verso 6. Gênesis capítulo 3, verso 1 até o 6. Diz assim a palavra: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Verso 6, todos nós. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Senhor, Teu Espírito Santo, nos guiando em tudo, Senhor, nos guiando em toda a verdade. Seja os nossos olhos abertos, o nosso coração refrigerado, a nossa vida, Senhor, liberta de toda opressão maligna, e que seja a bênção e o milagre sobre toda a Tua igreja e cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, na quarta-feira, no primeiro culto do ano, nós falávamos o que está escrito aí no capítulo 1, nós começamos lendo os 2 primeiros versículos com a intenção de mostrarmos o grande feito do Senhor de ter criado os céus e a terra, mas a terra ainda era sem forma e vazia. Quando nós contemplamos esse texto, nós estamos diante do ambiente que Deus estaria gerando para nos criar em Adão. E Ele assim o fez. Nesse trecho do capítulo 1, versículo 1 e 2, quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, o texto está dizendo que era sem forma porque não era ainda da forma que Deus iria deixar. Essa forma se desenrola no decorrer do texto, onde ele vai criando o primeiro, segundo, terceiro, o quarto, o quinto dia, e então no sexto dia ele cria o homem. Até o quinto dia, Deus completa a sua criação no que diz respeito a ela num todo, mas ainda faltava o que preencheria a terra. Por isso que quando o texto diz a terra era sem forma e vazia, o vazia está endereçado para o grande objetivo da criação, que é a residência dos homens. E nessa interpretação nós fomos convidados a entender claramente que a terra foi criada por causa do homem, e não o contrário. Você, se der ouvidos ao que se diz lá fora, você vai perceber que a mídia e aqueles que não professam, que são contrários a Deus, eles tentam colocar o homem numa condição onde o homem é um animal racional. E ele é alguém que desrespeita a terra, e a terra é passado a ideia como algo superior ao homem. Isso é tão verdade, meus irmãos, uma verdade tão clara, que esses homens estão dispostos a morrer pelas baleias, pelos animais domésticos. Eles protestam, trabalham, se esforçam, fazem todo o esforço para proteger esta terra. E é claro, ninguém deve ser a favor da destruição, nem dos animais, nem da terra. Mas a impressão que se dá é que claramente ela é mais importante do que o homem. E aí, na quarta-feira, nós falamos que, primeiro, o homem não é um animal racional. Não.
O homem não está no grupo dos animais. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E essa condição deve dar um power de Deus aí no seu coração, de forma que você, se você deseja vencer na sua vida, e nós estamos falando vencer em primeiro lugar, é permanecer na presença de Deus. O resto é coisa pequena. Amém, irmãos? O resto é coisa pequena. Ah, pastor, mas eu tenho problemas financeiros. Meu irmão, tudo isso é pequeno demais. Coisa grande é permanecer na presença de Deus. Isso é que traz todas as outras coisas. Muito bem. Então, o homem não é um animal racional. Ele não é animal. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a terra foi criada para o homem, para que o homem fizesse dela morada. E ele estabeleceu esse homem como aquele que deveria lavrar a terra. Eu gostaria que você acompanhasse o texto, está aí no capítulo 2, no versículo 15. Primeiro, só relembrando, você sabe que o capítulo 1 vai narrar a criação. Deus criou todas as coisas. O capítulo 2 vai dizer os detalhes de como criou o homem, como criou a mulher. E quando ele cria o homem, no verso 15 está escrito assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, o homem foi colocado na terra, e em especial aqui no jardim do Éden, para guardar e lavrar o jardim. E nesse texto nós encontramos a evidência clara de que o Senhor estabeleceu a terra como lugar dos homens. O capítulo 1, versículo 26, ele narra o que eu acabei de falar, que Deus criou o homem, a sua imagem o criou. Façamos o homem a nossa imagem. E aí o verso 27 dá mais destaque ainda assim: Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Conforme eu disse, no capítulo 2, ele então vai dar destaque de como ele criou o homem. Criou o homem a partir do pó da terra e criou o homem com uma parte dele. Ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida e então o homem se fez alma vivente. São duas coisas que definem a existência humana. O homem é criado a partir da terra, mas a sua existência só foi concluída com o fôlego de Deus. Então, o homem sentirá anseio por Deus, porque uma parte dele é constituída pelo fôlego de vida de Deus. Então, a união perfeita está concluída. O homem habitará na terra porque veio da terra. O homem terá anseio de Deus porque ele iniciou com o fôlego de Deus em suas narinas. O texto, então, destaca o ambiente perfeito. Eu quero aqui dar um destaque, meus irmãos. Se você quer ser uma pessoa inabalável, eu aconselho, se você está tendo problema com a sua vida espiritual, leia sem cessar pelo menos aí umas 5 vezes até o capítulo 3. Em oração, quebrantado, pedindo que Deus grave em seu coração a sua palavra. Como assim? Quando você estiver se posicionando, quando você estiver caminhando, indo e vindo no seu dia a dia, quando a palavra de Deus é gravada em seu coração por meio do Espírito Santo do Senhor, mediante as tentações, essa palavra salta do seu interior e você é impactado por ela, como que a palavra vindo à tona dizendo a você: cuidado, pois essa é uma história antiga. Quando na tentação. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco no final, mas eu quero dar destaque aqui. Tudo que você precisa saber e levar em consideração na sua vida espiritual está em Gênesis 1, 2 e 3. Tudo. Pastor, eu pensava que eram as cartas de Paulo. Meu irmão, quando você lê as cartas de Paulo, você vai lembrar de Gênesis 1, 2 e 3. Vira e mexe a tudo que acontece no decorrer da Bíblia.
vai apontar para tudo que aconteceu em Gênesis 1, 2 e 3. Muito bem. Então, Deus estabelece aqui um ambiente abençoado. A terra é o lugar que Ele nos deu. Ele nos criou não como animais racionais, mas a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Meus irmãos, toda pessoa que acredita que o homem é um animal racional, afronta a Deus, porque Deus não nos criou nessa condição. E nas entrelinhas, a serpente ainda continua destilando veneno, e as pessoas proferem coisas sem saber que estão afrontando a Deus. Ah, pastor, mas é só uma questão científica. Meu irmão, eu sou da palavra, e você precisa ser da palavra, porque a palavra é a verdade, e a verdade é a única coisa que não passará. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para os princípios da palavra de Deus e vamos aplicar na nossa vida. Vamos aplicar na nossa vida. Quando você acordar desanimado, você vai lembrar dessa palavra. Eu fui criado à imagem de Deus e Deus estabeleceu a terra para que eu vivesse. E eu vou acordar dizendo para Deus o quanto eu sou grato a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez na minha vida. Quero lembrar que em Cristo você foi restaurado à imagem de Deus. Diga amém, meu irmão. Em Cristo você foi restaurado. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor, aqui em Gênesis 1, versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Veja, a primeira palavra que Deus disse para Adão e Eva é que eles deveriam investir na família. E para esse ano e na sua vida, independente do começo do ano que vem, o ano todo de 2024, 2025, 26, 27, até a volta de Cristo, a obra de Deus passa pelo investimento na família. Passa pelo investimento na família. Você vai investir no seu casamento. Como é que se investe no casamento, pastor? A gente faz uma viagem. Meu irmão, é uma boa. Faça uma viagem, planeje uma viagem. Não tenho condições. Se você fizer o plano e decidir o plano, tudo vai mudar e convergir para isso. E mesmo uma viagem pode ser feita para qualquer lugar aqui próximo. Pode ser feita até ali na praça para comer pipoca. Desde que você tenha entendimento de que o maior benefício que você recebeu do Senhor foi sua esposa. O texto de Provérbio diz, claro, depois da salvação, para aqueles que ficam em crise nessa hora, né? Porque tem gente que fica, pastor, o que é isso? O senhor está dizendo que essa mulher é o maior benefício que eu recebi. De acordo com Provérbios, aquele que recebeu do Senhor uma esposa alcançou favor do Senhor. Deus te favoreceu. Então Deus me fez um favor, pastor. Irmãos, acontece que quando alguém diz assim, eu vou te fazer esse favor, isso é meio pejorativo, de certa forma, comparado com o texto. O texto, quando diz, alcançou o favor do Senhor, está dizendo que o Senhor te favoreceu. Veja, vou dar um exemplo aqui, como toda a Escritura acaba remetendo para o texto que está escrito em Gênesis 1, 2 e 3. Como assim recebeu o favor do Senhor? Você lembra do texto de Gênesis 2, versículo 18? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então, alguém que alcançou uma esposa, alcançou o favor de ficar agora acompanhado por ela, e isso é muito bom. Agora, quero deixar claro, o texto diz que alcançou o favor do Senhor e um favor aos olhos da Escritura. Como assim? Da mesma forma, Gênesis 2, a partir do verso 18, vai narrar um ambiente abençoado entre o homem e a mulher. Eu estou dizendo que a obra de Deus passa pela família. Não existe obra de Deus sem um casamento diante do Senhor.
sem um casamento abençoado por Deus. O que é um casamento abençoado por Deus, pastor? É um casamento onde ambos estão buscando a Deus, onde ambos são rendidos ao Senhor. Pastor, meu marido não é convertido. Você vai levar em consideração as palavras de Paulo, que as mulheres santas santificam seus maridos, ou seja, busque ao Senhor por ele, seja diante de Deus, diante de Deus por ele, buscando a salvação. Deus ama tanto o seu marido que salvou você. E o contrário da mesma forma. Deus ama tanto a sua esposa que salvou você. Agora, quero deixar claro, meus irmãos, o que falta para termos esse ambiente abençoado. Você não pode viver sem comer a palavra de Deus. Você não pode viver sem ter uma vida de oração. Ah, pastor, mas vocês vão orar por mim. Meu irmão, oração dos irmãos é soma, mas a base é a comunhão pessoal que é levada por cada crente. A base é a comunhão pessoal. Você sabe, por exemplo, qual a cura da ansiedade, que talvez seja o mal do século. O mal do século, até outro dia, era a depressão. Se você for procurar saber, talvez já não se fala mais esse termo, depressão, mas ansiedade. Meus irmãos, nós somos igreja do Senhor e nós sabemos, e está escrito já há milhares de anos, a cura da ansiedade. A cura da ansiedade é o quê? Lançar os nossos fardos sobre o Senhor. Aquele que estiver cansado e sobrecarregado, deve lembrar. Irmãos, eu tenho uma frase nova que tenho falado bastante, né? Que a vida é algo tão pesado, tão forte, tão sério, que Deus deu uma só para cada um. E você tem que carregar a sua. Se você for carregar os outros, você estará numa rota de destruição. Uma rota de destruição. Como assim carregar os outros? As outras pessoas que você ama estão escolhendo coisas inadequadas, estão indo pelo caminho de morte. E você sofre por isso. Você precisa pregar a palavra, orar por eles, mas precisa compreender que você não pode mudar nada que eles não tenham, daquilo que eles têm que fazer. Você não pode mudar nada. Portanto, não seja uma pessoa ansiosa, mas seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, que crê que aquilo que você está vendo hoje não é o que vai permanecer. Hoje estão oprimidos, estão acorrentados nos vícios, nas destruições diversas do pecado. Mas você crê que o Senhor tem promessa e Ele vai salvar essa pessoa. E é nisso que eu me agarro e, portanto, venço a ansiedade. Se você for estudar sobre o assunto, você vai ver claramente que é só você observar o hoje. O próprio Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Diga amém, eu recebo, meu irmão. Não andeis ansiosos. O que é a ansiedade? Você está com a mente e o coração preocupados com o futuro. O futuro ao Senhor pertence. Cabe a você o hoje. Você quer alcançar um futuro abençoado? Seja hoje uma pessoa convertida. Seja hoje uma pessoa de oração. Seja hoje uma pessoa que está plena diante de Deus. Você vai garantir um futuro. Eu me lembro quando eu descobri, quando eu ouvi do Senhor que eu era chamado ao ministério. O nosso pastor ensinava claramente, você vai ser um pastor, meu irmão? Seja desde já. E aí eu me lembro que eu acrescentei algo ao meu coração. Não vou preocupar-me com nada do futuro. Qual a igreja vou pastorear, qual situação vou enfrentar.
Não, 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 não. Vou me preocupar com agora fazer bem feita a obra de Deus e viver o Evangelho. Meus irmãos, automaticamente você estará na rota que o Senhor deseja que você esteja. Então pode estar acontecendo as destruições mais pesadas ao seu redor. Você vai estar declarando o nome do Senhor, que o seu coração está com a imagem do cumprimento das coisas do Senhor diante de você. Não tenha ansiedade que resista a isso. Você vai destruir a ansiedade. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. E eu estou dizendo isso porque o que tem de crente que está vivendo com estado de nervo difícil. E aí, na hora da pregação, o pastor está pregando, a pessoa não consegue nem prestar atenção, porque a mente dela está tomada com o futuro. É amanhã, como é que vai ser? Essa semana, misericórdia, e agora, e esse culto não acaba. E você não pode fazer nada, meu. Você só pode se colocar nas mãos do Senhor. Só nas mãos do Senhor. E corra nas mãos dele. Então, a Escritura Sagrada, ela diz que esse é o ambiente que nós temos que buscar para a nossa vida. Qual é o ambiente? O ambiente de Gênesis 2, versículo 23, que diz que o homem assume a mulher, e a mulher então se casa com o homem com a mulher. E o texto diz no verso 24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Deixa eu perguntar aqui para você, só não levante a mão, não faça nenhuma expressão, nem olhe para a sua mulher aí, ou a mulher, normalmente é a mulher que olha para o marido na hora dessa, né? Mas não faça o esforço aí, minha irmã, em nome de Jesus, né? Irmãos, a gente está aqui na frente, a gente vê cada coisa, tem vezes que eu tenho uma vontade de rir, mas não posso, né? E nem tem graça, né? A cena é engraçada, né? Dependendo do que a gente fala, dá uma olhada assim, que, irmãos, se a gente pudesse ver, sair um laser daqueles olhos da esposa. Ah, rapaz, é um negócio. Mas assim, ser uma só carne. Ser uma só carne. O que é ser uma só carne? Você é uma só carne com a sua esposa? Esposa, você é uma só carne com seu marido? Vocês realmente fazem parte do mesmo corpo? Você precisa responder essa questão. Casais que vivem vidas independentes e que não oram juntos, não têm intimidade, não buscam isso em Deus, estão em rota de conflito com princípios do Senhor e as coisas não vão bem. Pode não estar bem agora, pode estar tudo bem agora e a pessoa acha que está tudo maravilhoso, mas não tem condições de resistir a nenhuma batalha. Não tem condições. Então busque em Deus essa realidade. Você quer saber se é uma só carne? O dinheiro lá é seu ou é dela? Os dois trabalham. Tem o dinheiro dela e o dinheiro dele. Tem o que eu compro com o meu dinheiro e ele compra com o dinheiro dele. Vocês são unificados? Claro, pode combinar, né? O casal combina, ó, você pode pagar isso aqui, eu pago isso aqui e tudo. Claro, não estou falando disso, não estou falando de um combinado. Eu estou falando daquela pessoa que vive separado dentro de casa. Você sabe aí no seu coração. Normalmente, irmãos, a pessoa que sabe que está errada, ela sabe que está errada. E às vezes dá uma maquiadazinha e tal, mas só que se ela fechar o olho e contemplar o trono, ela não tem coragem de falar que está certo. Não tem coragem. Então, conserte isso. Como é que conserta? Tenha uma conversa com seu marido, com a sua esposa. Unifique o seu casamento, fortaleça a sua vida. Muito bem. Agora, o texto que eu li, parece que eu vou demorar, mas não vou não. Capítulo 3, então diz o seguinte, que a serpente se aproxima desse casal. E essa serpente, o diabo, ele lança uma pergunta. É assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
a Eva se referia ao que aqui? Se referia ao que está escrito no capítulo 2, versículo 16. Por favor, acompanhe. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 16. Diz assim. Primeiro vamos ler o verso 15, né? O Senhor Deus colocou Adão no jardim para lavrar o jardim, depois disso. O Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que comeres deste fruto, certamente morrerás. O que significa morrer no texto hebraico? Morrer, na sua tradução, significa se desconectar do Criador, ficar longe dele, se afastar da luz, morte. Então Deus foi claro com Adão e com Eva. Então eles agora, na pessoa da Eva, ouvem a serpente falar. E a serpente, quando fala, recebe uma resposta de Eva. Eva responde o que Deus tinha dito. Deus disse, na verdade, que não se pode comer tudo. E essa é que não pode comer, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Só que ela ouve a serpente por uma segunda vez. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E aqui, meus irmãos, vem o princípio. Nunca dê ouvidos para outras vozes que não é a voz do Senhor. Não fique dando papo para coisa que não existe, que não diz respeito às coisas de Deus. Se você gosta de estar na internet vendo vídeo e vendo coisas que não edificam, pare com isso. E faça a seguinte pergunta: eu gasto esse mesmo tempo buscando a Deus? Eu tenho plena convicção, meus irmãos. Inclusive, só para você ter uma ideia, existe uma estratégia de um país que criou um aplicativo, eu nem tenho no meu celular, nem tenho, não é? Um aplicativo chamado TikTok. Você sabe qual foi o grande objetivo da criação desse aplicativo? Produzir conteúdo para entreter e, através do entretenimento, anestesiar as nações. Porque o ser humano gosta, segundo o que está escrito em Provérbios. Não trouxe aqui, não separei esse texto, mas eu sei que está lá. Está escrito em Provérbios que nós gostamos dos mexericos. E eles são deliciosos. Aí nós estamos falando da natureza humana sem Deus. Então, o que é que mais dá ênfase na internet? É briga, é pessoal brigando com os outros, é problema, na internet é a treta, né, como chama. O ano é da treta. Meus irmãos, se gasta muito tempo e a edificação de uma vida não está em saber da vida dos outros, mas sim em saber da própria vida diante de Deus. Cuidado, porque você pode estar sendo anestesiado através do entretenimento. Ah, pastor, não vejo essas coisas, não, só gosto de ver coisa engraçada. Meu irmão, deixa eu perguntar, a sua vida está engraçada? Você está achando graça da sua vida? Você tem coisas maravilhosas que têm gerado você sorrir? Ou você está se escondendo com momentos de riso? Não, pastor, a gente precisa, porque é muito difícil, né? Não, mas esse muito difícil é porque você deixou de ouvir a voz do Senhor e ouviu a serpente. Se é, meu irmão, isso, largue a anestesia e se apegue à palavra. Meus irmãos, que coisa boa é você gastar 1 hora lendo a Bíblia. Quando você termina, você está nutrido. Agora, como está a sua situação? Você anda dando ouvidos, você está dando ouvidos a situações. E aqui, meu irmão, deixa eu deixar claro uma coisa.
não é só a serpente que nós temos que tomar cuidado, mas é também pessoas que não levam a Deus a sério. As pessoas que não levam a Deus a sério não terão a bênção de Deus em suas vidas e elas vão continuar na destruição dentro das igrejas. E agora tem uma nova moda. É muito fácil, só é colocar a culpa na igreja que não ora. Só é colocar a culpa na igreja. Ah, minha vida está assim porque na minha igreja não tem isso, não tem aquilo. Se tivesse, os irmãos precisam orar por mim. Não, meu irmão, é você que precisa orar pela sua vida. Eu saí aqui da igreja um dia, irmãos, eu ia passando na frente do bar ali, na esquina ali do Cacique, ali, Colégio Cacique. Aí tinha um rapaz que eu me lembro dele, ele andou frequentando aqui alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, e aí ele vinha mesmo cheio cheio de luta. Aí quando eu vi as lutas que ele queria trazer, estava vindo de outro rebanho, um casamento já destruído, já estava em outra situação, aí eu disse, pastor, eu quero muito ser abençoado e tal. Eu digo, então, tá bom. Mas aí, qual é o seu problema? Aí ele me relatou, aí eu dei um livro na mão dele, falou meu coração, lê esse livro aqui e a gente conversa. Você vai ler esse livro e aí a gente conversa. Meu irmão, depois encontrou comigo na rua, muito tempo depois que sumiu, né? Pastor, o livro está aqui, eu não li ainda, mas eu vou ver. Eu ia passando, quem é que estava no bar? Ele. Irmão, eu confesso a você, quase que eu volto. Porque eu ouvia dizer, pastor, ora por mim lá, pastor. Ora por mim lá. Irmãos, na hora, meu sangue espiritual quase subiu. Né? Diz que o sangue sobe, né? Mas esse era o espiritual. Né? Eu ia voltar e dizer, meu irmão, oro por você, nada. Volta lá, lê aquele livro, se arrependa. Eu dei o livro Autoridade Espiritual, porque o caba saiu desonrando a esposa, os filhos, o pastor dele, todo mundo. Eu digo, meu irmão, não vou nem começar. Você vai ter que voltar e se arrepender, consertar a sua vida. E aí, meus irmãos, nós estamos vivendo assim. As pessoas estão ouvindo a serpente, mas não querem ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, as pessoas que não ouvem o Senhor, não permanecem na palavra de Deus, mas dão ouvidos à serpente, o que termina é assim, na porta de um bar. Eu ainda não vi, meus irmãos, uma pessoa prosperar se não for ouvindo a voz do Senhor. Quem é que falou primeiro? Quem falou primeiro foi Deus. Deus falou primeiro para Eva e para Adão, não toquem nessa árvore. Mas Eva resolveu dar ouvidos à voz de Satanás. Então, meu irmão, se o seu melhor amigo não quer nada com Deus, você presta atenção, porque a Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, mas os 2 estavam debaixo do pastoreio de Cristo. Se você não está debaixo do pastoreio, se você não está debaixo do cuidado do Senhor, se você está brincando com a sua vida espiritual, você não será derrotado, você já está. Que é isso, pastor? Que palavra de desânimo é essa? É uma palavra cheia de ânimo essa. Porque diz a Escritura que é melhor estar no velório do que numa festa. Então, porque no velório você vai encarar a realidade do ser humano e na festa você estará anestesiado. Igreja não é lugar de anestesia, mas é lugar de vida e vida com abundância. Então, quem tem que se arrepender, se arrependa. Quem tem que tomar cuidado, tome o cuidado, ou preze pela sua vida espiritual. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse ambiente, a voz da serpente está aí.
Qual é a voz que você vai dar ouvidos? O texto diz, no verso 6, vendo a mulher, aliás, verso 5, portanto, Deus sabe que no dia em que comer deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mentira! Mentira! Engano do diabo! Não será como Deus nada. Não, não, não. Era engano das trevas. Deus é Deus, meus irmãos, e não há outro. Aqui o texto declara, sereis como Ele é. Não, 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 não será. Até hoje o ser humano quer substituir Deus. Deram ouvidos à serpente. Você quer se ver livre disso? Não dê ouvidos à serpente. Pastor, o que eu faço com esse meu amigo que não quer nada com o Senhor? O Senhor não terminou a orientação. Você tem uma conversa com ele. Digo, olha fulano, eu estou buscando a Deus. Você nunca me chama para orar. Já viu aquele... Começa convidando para comer alguma coisa, mas só come. Nunca ora, não ora antes, não ora depois, não canta o hino. Né? E às vezes naquela comunhão falou de todo mundo, os defeitos de todo mundo. Meu irmão, você quer fazer isso, basta você não buscar Deus. Você vai terminar assim. Se você não está com seus olhos no céu, você vai começar a olhar os defeitos das pessoas. Você vai começar a olhar para a falha das pessoas. Seu coração vai ficar cheio disso. O convite a ser cheio do Espírito é que eu serei cheio do céu, cheio das coisas do Senhor, e eu vou notar as coisas do alto, pois é lá para o alto que eu vou um dia definitivamente. Então, nessa noite eu quero convidar você a essa reflexão. O ano de 2024 será uma bênção, sim, mas eu vou fechar minha vida para a voz da serpente, que é sorrateira. Meus irmãos, no decorrer do tempo eu já ouvi cada uma. Eu já ouvi cada uma que você não tem ideia. Por exemplo, eu acho que você já ouviu também, né? Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa e a pessoa estava inventando de arrumar um relacionamento fora dos princípios de Deus, né? Aí o pessoal ao redor, mas o pastor se mete até nisso. Eu digo, eu não me meto não, né? Apenas eu oriento o que diz a Escritura, né? Um pastor uma vez, ele recebeu um jovem, né, que ele estava com a intenção de dormir com a namorada. Aí disse, pastor, pode dormir com a namorada? Ele disse, pode. O pastor falou, e o garoto gostou, de rapaz, o pastor está uma bênção, né? Aos olhos dele. Aí, disse, pastor, mas pode mesmo? Pode. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem interesse de ser abençoado na sua vida? Tenho, pastor. Aí o que o pastor respondeu? Então não pode não. Você pode o que você quiser. Mas se você quer ser abençoado, aí não. Então, meu irmão, você precisa notar tudo que a Escritura diz sobre as suas decisões. Você vai se casar com a pessoa, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser no Senhor. Se aparecer alguém aí sinalizando que é um servo de Deus, você ora primeiro. Aliás, é muito bom procurar o pastor da igreja, viu? Procure o pastor. Se você, não sei nem por que eu estou falando isso, mas se você tem intenção de ser abençoado, procure ver como é que a pessoa trata os pais, como é que trata os mais velhos, como é que trata o pastor, como é que trata a igreja, porque você viverá uma vida com essa pessoa. E o Senhor Deus já mostra antes, não vai mostrar depois. Se você é crente, vai mostrar agora. E eu quero orar agora por você. Orar quebrando toda a voz das trevas que você tem ouvido. Pessoas que estão aqui, que estão dando ouvidos à serpente. Está repreendida em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Feche os teus olhos aí, eu quero orar. Feche os teus olhos. Meu Pai, na autoridade do teu nome, eu quero agora, em nome de Jesus, eu quero agora, na autoridade do teu nome, quebrar, desfazer
toda artimanha das trevas contra o teu povo. Tudo que tem sido recebido no coração pela tua igreja, Igreja de Cristo que tem dado ouvidos à serpente, eu agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro agora essa influência e declaro na autoridade do nome que é sobre todo nome, despeita toda a influência das trevas. Tudo que se tornou decisão nesse coração, fruto desta voz maligna que ouviu no decorrer do tempo, está desfeito agora. Tudo que foi de valores lançados por terra, tudo que foi de ensino do Senhor lançado por terra, por causa da voz dessa voz maligna, eu desfaço agora na autoridade do nome de Jesus. Levante as suas mãos aí agora, em nome de Jesus. Está desfeita agora, em nome de Jesus. Seja quebrada agora toda corrente, toda cadeia, toda opressão maligna, toda frieza espiritual. Eu declaro sobre a tua vida o poder do Espírito fluindo em nome de Jesus. Você conseguindo buscar a Deus, conseguindo ler a palavra, tendo uma vida espiritual próspera. Em nome de Jesus, sejam agora desfeitas todas as amarras. E assim como as mãos estão erguidas, espiritualmente sejam diante de Deus o fluir do Espírito, o fluir da presença do Senhor, sarando este coração, sarando esta alma, sarando esta mente em nome de Jesus. Seja sarado, seja curado para curar, seja sarado para sarar, seja abençoado para abençoar em nome de Jesus. Pai, nós declaramos essa semana será uma semana abençoada por causa de Ti, por causa do Teu nome, por causa do Teu Espírito em nós, por causa da Tua palavra em nossos corações. Sim, Pai, por causa do Senhor, em nome de Jesus.